Queridos, esse final de semana foi muito intenso, como tem sido, a voz acaba manifestando um pouco aí o cansaço, mas eu passei uma experiência muito interessante. Eu amanheci na sexta-feira, quase na fronteira com o Paraguai, numa cidade chamada Mamboré. Eu tenho certeza absoluta que não tem ninguém aqui que sabe onde ela fica. É uma pequena cidade na região mais agrícola do Paraná, perto da fronteira com o Paraguai, e que tem uma produção enorme agrícola. Só para vocês terem uma ideia, a cooperativa daquela cidade, cooperativa de grãos principalmente, é a que estabelece o preço da soja em toda a América Latina, do México para cá. Então, para vocês terem uma ideia da riqueza daquela região. Uma bênção estar ali no aniversário de 50 anos do presbitério do Vale do Ivaí, que é a região lá. E então eu saí logo cedo, preguei na quinta-feira à noite, saí na sexta-feira logo cedo, porque eu tinha um compromisso em Guarabira, Brejo da Paraíba. Então, quando se amanhece na fronteira do Paraguai e precisa estar no Brejo da Paraíba, então você precisa correr. E eu corri rápido, pegar o voo, pegar o carro, chegar em São Paulo, depois acabar chegando aqui. E deu tempo, graças a Deus. E aí o que aconteceu? Eu preguei na organização do nosso novo presbitério, temos mais um presbitério na Paraíba, o presbitério do Brejo da Paraíba, que congrega todas as regiões ali daquela região, Guarabira, Areia, Solânia, Bananeiras e Araçagi, toda aquela região ali, que tem crescido muito o evangelho ali. Pois bem, eu tinha um compromisso no sábado pela manhã e resolvi dormir em Bananeiras. E acordei cedinho, tomei um café na pousada onde eu estava, para fazer o meu compromisso e chegar a tempo de almoçar com minha Santa Mãe no sábado pela manhã, ao meio-dia. E aí eu estava tomando café. Tinha uma criancinha com os seus pais. A criancinha estava naquela cadeira assim especial de crianças, e a mãe estava assim, com muita disposição de fazer aquela criança comer tudo que tinha ali no buffet. Eu acho que ela estava saindo da amamentação e começando a ter comida assim normal, né? E aí ela entregou um pedaço de melancia que cobria o rosto da criança todo, assim. E a criança pegou assim a mãozinha pequenininha e começou a comer. E ela derrubou aquele pedaço de melancia todinha, melou tudo que estava ao redor, assim, mas cumpriu a missão. E tinha um senhor que estava olhando e dando gargalhadas. Era um vovôzão assim, olhava para ele. E claramente ele estava se embevecendo, talvez lembrando de sua netinha, alguma netinha. E aí ele se aproximou daquela criança e disse assim: benza a Deus. E fez o sinal da cruz, benza a Deus para não pegar olhado. Que menina bonita. Aí começou a elogiar. E aí ele viu que eu estava perto e disse assim: porque a gente tem que logo cortar o mal olhado, porque olho gordo em cima de uma criança dessa, a bichinha desfalece rapidinho. E eu fiquei ouvindo aquilo lá. Imagina só, eu estava com pressa para chegar ao meio-dia. Eu digo: rapaz, eu falo ou não falo, eu evangelizo ou não evangelizo? Resultado, perdi meu compromisso, porque ali a conversa se alongou e eu fui falando sobre o que nós entendemos sobre um assunto que a palavra de Deus nos ensina, que é cotidiano, que é diário. Cada um de nós já passou ou passará, já enfrentou ou eventualmente é tentado a fazer, que é a inveja. Na verdade, inveja é um pecado que ninguém reconhece. Você já viu gente dizer assim: eu sou orgulhoso. Ah, pois eu sou muito ambicioso. Mas dificilmente alguém diz assim: rapaz, eu sou invejoso. Já viu alguém dizer assim? Não, pois eu sou, e meu pecado preferido é a inveja. Eu tenho pós-graduação em inveja. Ninguém gosta de ser invejoso. Porque talvez de todos os pecados, de todas as obras da carne, usando o texto de Gálatas, a inveja é aquele que mais revela a mesquinhez do próprio coração. A inveja é uma expressão de mesquinhez, de mediocridade. E, obviamente, que uma pessoa jamais vai admitir que, ao admirar de maneira negativa alguém, ao admirar de maneira perniciosa alguém, porque inveja é uma admiração com um polo invertido, é uma admiração que deseja destruir a outra pessoa para ter e ser aquela pessoa e ter o que ela tem. Jamais uma pessoa vai admitir: eu sou invejosa.
Talvez de todos os personagens bíblicos, um deles foi o mais invejado. Eu estou falando do próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ficou muito claro que aqueles sacerdotes, ao inventarem aquele monte de mentiras e o acusarem diante de Roma, e produzir uma falsa acusação, ou várias falsas acusações, e levá-lo ao julgamento, a ponto dele ser crucificado e morrer, eles estavam movidos por inveja. A palavra de Deus diz isso em Mateus capítulo 27. O que eles invejavam de Jesus? Eles invejavam, entre outras coisas, aquilo que Jesus era, falava e fazia, que eles não eram, não falavam e não faziam. Mas há um personagem do Antigo Testamento que prefigura de maneira perfeita, é um tipo de Jesus em vários aspectos, quase que demonstrando previamente o que Jesus seria no futuro. Mas num aspecto em particular, isso também é verdade, que é no aspecto da inveja. Talvez foi o personagem mais invejado do Antigo Testamento. De quem eu estou falando? De José do Egito. José do Egito. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, e se você já vai estar procurando ali no Antigo Testamento, eu vou lhe surpreender, eu quero que você abra em Atos capítulo 7. Porque Atos capítulo 7 é um sermão que Estevão, o primeiro mártir da igreja, prega, que de certa maneira não tem muita valia para salvar a sua vida, depois do sermão ele é apedrejado, mas que ele faz uma longa descrição da história da redenção do Antigo Testamento, e José está presente lá. Então, se você abrir em Atos capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim: os patriarcas, referindo-se aos 12 filhos de Jacó, dos quais José era um, portanto 11 irmãos, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Somente aí, verso 9 e o verso 10. Eu convido você a orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria para ministrar a palavra de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, peça a Deus por um instante que o Senhor lhe dê capacidade de compreender a palavra do Senhor. Todos nós somos convidados a isso. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra, que é inspirada pelo Teu Espírito, também pode ser iluminada por este mesmo Espírito. Ela é inspirada para que seja registrada a Tua verdade por todo o tempo, a todos que a lerem. Ela é iluminada para que cada um de nós possa, a qualquer tempo, e nesse em particular, compreender, na medida em que o Senhor joga luz sobre o texto e os nossos olhos se abrem. É isso que pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, iluminando a nossa mente, a compreender esse texto, não da maneira como racionalmente alguém pode compreender, mas usando sim da razão, também possamos compreender espiritualmente a lição que o Senhor tem para nós. É possível, Pai, que sejamos, na medida em que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, flagrados naquilo que infelizmente nós podemos estar cultivando no nosso coração, pontas de inveja ou uma natureza invejosa na nossa alma. E pedimos que o Senhor não nos deixe escapar. Pelo contrário, o Senhor joga ainda mais luz, nos fazendo lembrar de situações, na medida em que a Tua palavra for pregada, que nos faz convencidos do nosso pecado, para que possamos, de fato, colocá-lo diante do Senhor e pedir que o Senhor
trabalhe na nossa natureza, nos tornando seres que admiram, que generosamente elogiam, que generosamente agradecem pelo sucesso, pela vida, pela bênção dos outros. Nos transforma assim, Pai, mas também nos ajuda a, de maneira muito sábia, prudente, discernir aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que nos invejam e nos prejudicam com a sua inveja. Ajuda-nos a identificá-las e saber como lidar com elas, para a glória do Teu nome. Ao fim desse sermão, pedimos que o Senhor tenha falado ao nosso coração e cada um de nós escute a Tua voz. É isso que nós te pedimos em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é impossível entender esse texto se nós não formos agora sim para as páginas do Antigo Testamento. Quando nós olhamos Estevão fazendo uma descrição de toda uma vida extremamente dinâmica, cheia de idas e vindas, coisas que ele certamente viveu e que poderiam ser usadas a partir da vida de José como bons exemplos para o sermão de Estevão diante daqueles que o haveriam de apedrejar. Mas ele faz questão de enfatizar a questão da inveja, porque isso de fato era algo importante. Veja, ele poderia falar da maneira como José foi usado por Deus antes, durante e depois do Egito. Como os efeitos da sua liderança perduraram ali, mesmo depois que ele foi colocado no seio da terra e apresentou-se diante de Deus à sua morte. Ele poderia ter enfatizado como José era um homem que tinha profunda comunhão com Deus, a ponto de Deus falar com ele por meio de sonhos. Ele poderia falar como José é uma espécie de modelo, uma espécie de protótipo daquele que haveria de vir, que é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, não faltariam facetas, recortes, perspectivas que Estevão escolheria para enfatizar a importância de José na história da redenção. Por quê? Por que ele então resolve registrar a história de José de maneira tão sucinta, dando ênfase ao fato de que os seus irmãos foram tomados por inveja, a ponto de venderem-no para uma caravana de ismaelitas que iam passando pela terra de Canaã na direção do Egito, e que o fez até chegar lá e ficar como empregado ou servo de Potifar na primeira etapa da sua vida no Egito. Por que Estevão colocou isso aqui? É bom entender que ele colocou isto, mas fez um contraponto. Veja ainda no verso 9. Diz que apesar de os seus irmãos terem feito o que fizeram com ele, movidos por inveja, olha que coisa interessante, diz assim, mas Deus estava com ele. E esse é o fio condutor que ele vai usar desenrolando a própria história de José lá em Gênesis, como de fato fica claro que Deus esteve com ele, apesar da inveja dos seus irmãos. Mas para que a gente possa entender qual dinâmica é essa que estava presente naqueles irmãos, naquilo que nós chamaríamos de uma cultura de inveja, de competição, é preciso então ir para o texto do Antigo Testamento e responder a primeira pergunta: quando inveja, ou melhor, quando admiração se torna inveja? Talvez comecemos aqui, porque toda inveja começa com admiração. Toda inveja começa com admiração. Ninguém tem inveja do fracasso. Ninguém tem inveja daquela pessoa que não inspira, que não é admirável. Colocando-se no ditado popular, ninguém joga pedra numa árvore que não tem frutos. Então, tudo começa com admiração. E se alguém, por algo que é, ou por algo que faz, é admirável, certeza, em algum momento essa admiração vai se tornar inveja. Por quê? E como? Alguns, no entanto, continuam admirando, e aquela admiração se torna um exemplo que inspira e não um motivo para invejar. O que é que separa isso daquilo? Como uma inveja
nasce de uma admiração, ou uma admiração continua sendo admiração, e há uma torcida a favor, há uma inspiração daquela pessoa admirável em relação a você que a observa e que se torna para você algo inspirador. Então, a primeira pergunta que eu quero dar é essa resposta: como a inveja nasce da admiração? E para isso eu gostaria que você então agora voltasse o texto sagrado e fosse para o livro de Gênesis, onde essa história, longa história de José é contada. E ela começa, como você bem sabe, no capítulo de número 35. É isso? Desculpe, 37. Não, obviamente que José é mencionado antes, mas a história que eu quero que você chamar a sua atenção está em 37. No capítulo 37, verso 1, é assim que é descrito o início dessa história. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, e é curioso, porque se você parasse aqui, você imaginaria que logo depois, qual seria a história que seria contada? Esta é a história de Jacó, seria a história de Jacó. Ponto. Aí ele começa. Tendo José... peraí, não era a história de Jacó? Mas aí ele continua: tendo José 17 anos, portanto, um adolescente, um jovem, apacentava os rebanhos com seus irmãos. E sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Primeiro aspecto, fica muito claro que o autor do texto está enfatizando que nós estamos diante de um sujeito ou de uma pessoa inexperiente, imatura. Por duas vezes no mesmo versículo é dito que ele é jovem. Obviamente que é possível ser um jovem maduro, mas é muito normal que um jovem seja imaturo, inexperiente. E é curioso porque, às vezes, a inveja, que começa com uma admiração juvenil, ainda na época da juventude de alguém, muitas vezes é alimentada pela própria imaturidade e imprudência do jovem. Os que são mais maduros sabem que não podem ser tão expostos, que devem guardar algum tipo de discrição sobre si mesmos, que não devem se admirar tanto, que não devem ser tão narcisistas ou tão capazes de, numa transparência absoluta, revelar tudo o que está no seu coração. Os maduros sabem que é necessário uma certa prudência, mas os jovens não. Então, naturalmente, eles se revelam, eles se falam, eles se expõem, eles são sinceros até ao ponto de se prejudicarem, eles se jogam de maneira absoluta, e José parece que é o caso, porque diz o texto aqui que ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Não era fácil, porque era uma família de 4 mulheres, com um homem só e 12 filhos, não tinha nascido ainda Benjamim, possivelmente nessa época, porém eram 12 aqueles que estavam ali, 3 de cada uma daquelas 4 mulheres, tudo debaixo de uma tenda, num calor desgraçado do deserto. Você imagina a confusão que era. Então, ser irmão de outros ali não era fácil. E diz o texto que, para piorar, por conta desse fato dele ser tão jovem, ele que estava ali acompanhando os filhos mais velhos daquela família, cuidando dos rebanhos no sol mais quente daquela região, ainda era um fofoqueiro, daquele irmão peitica, mais novo, que conta para o pai e para a mãe tudo que os irmãos mais velhos fazem. Você tem um irmão assim? Ou você é assim? Se você é assim, você é o sonho de consumo do irmão mais velho, porque tudo chegava na voz, no ouvido de Jacó. Diz o texto que ele trazia más notícias deles para seu pai. Pai, fulano de tal não deu água para a vaca. Pai, fulano de tal estava dormindo e o lobo quase pegou a ovelha. Pai, aconteceu isso. Ele ficou o tempo todo parado e eu é que fiz o meu trabalho e o trabalho dele.
pai, cuide de fulano de tal. Ele estava falando e reclamando do Senhor enquanto estávamos lá cuidando dos rebanhos. Diz o texto que, apesar disso, e aí vem um segundo fator, além da inexperiência, muitas vezes o que é invejado tem certos privilégios, e sejam intencionais ou não, a ele é oferecido certos olhares diferenciados. Diz o texto que Israel, no versículo 3, Israel é Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos, e a razão era porque ele era um filho temporão, ele era filho da sua velhice, era o menininho de papai. Tanto é que ele manifestou essa preferência ao fazer uma túnica especial para José. Aí você junta o irmão mais novo que fala mal dos irmãos mais velhos para os pais, e os pais ainda dão preferência para ele, de maneira manifesta e clara, o cenário de admiração se tornar inveja já está disponível, já está posto. Isso é uma questão de tempo. E de fato é o que acontece, verso 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, é possível, irmãos, embora os pais nunca admitam, que nós tenhamos preferências na manifestação do nosso amor entre os nossos filhos. Lá em casa, por exemplo, eu prefiro Micael do que os outros dois, porque ele é o mais velho. Prefiro Manuela porque ela é a única filha, e prefiro Gabriel porque ele é o caçula. Portanto, eu digo para eles três, cada um de vocês é preferido, porque eles têm certeza que eu prefiro Manuela. Mas eu digo, não, filho, eu prefiro você que é mais velho. Primeiro, trouxe tanta alegria, eu me lembro do seu nascimento, não tenho muita lembrança do nascimento de Manuela ou de Gabriel, mas o seu eu lembro, Micael. E você, Gabriel, que não era para ter nascido, porque era impossível, sua mãe estava com as trompas ligadas fazia 5 anos, e tomava uma medicação que era quase que matar você no ventre, e você veio, então você é um milagre, tanto é que o seu nome é enviado de Deus, então você também é meu preferido. Mas eles teimam em dizer que é Manuela, porque a bichinha é a única filha. O problema não é você gostar de um por um determinado aspecto, gostar de outro por determinado aspecto. O problema é que você não pode deixar que os outros saibam. Segredinho. Você tem que dizer a todos, por algum motivo de preferência, que todos são igualmente preferidos. Porque quando você faz isso, você alimenta a inveja dos irmãos. E é o que acontece, olha só, diz o texto, vendo, pois, seus irmãos, que o pai, vendo os irmãos, até agora não viam, mas agora viram, que os irmãos o amavam mais que a todos os outros filhos, olha uma coisa, odiaram-no, e já não podiam falar pacificamente. A essa altura, o leite já tinha azedado, eles não olhavam mais de maneira benéfica para com o seu irmão José. Então, qualquer coisa que seria dispensável de qualquer um, de José não. Sabe aquela implicância? Era o que acontecia. Então, o cenário está posto aqui, mas ele é alimentado ainda mais pelo próprio José. Porque, obviamente, Deus tinha um propósito especial para José. Fica claro no relato bíblico. Era preciso reconhecer que José tinha um propósito especial. Deus tinha para ele algo especial. Mas o problema é que na sua inexperiência ele não soube lidar com o propósito original de Deus e especial de Deus. Porque a partir do verso 5 ele começa a ter sonhos. Lembre que a essa época os sonhos era a maneira como Deus costumeiramente falava com o seu povo. E Deus costumeiramente falava especialmente com aqueles que ele queria usar para um determinado propósito. Dava um sonho, esse sonho antecipava o que aquela pessoa ia passar, viver ou fazer. E então a pessoa entendia, é isso que Deus quer que eu faça. E foi isso que aconteceu. Diz o texto que José teve um sonho, e a quem ele relatou? A seus irmãos. Perfeito. Pense num sujeito maduro e sábio. Ele conta aquilo que ele é especial e que Deus tem especial para ele aos invejosos dos seus irmãos. Você já fez isso?
Você já passou pela experiência de contar a alguém com a maior alegria do mundo: rapaz, troquei meu carro. E o cara faz aquele sorriso amarelo e diz assim: ah, que bom, parabéns. Ou então assim: olha, rapaz, eu vou viajar. E você ainda coloca todas as fotos da viagem no Instagram. Eu não sei se você faz de propósito, mas certamente você alimenta a pleiade de invejosos que você vai amealhando ao redor da vida. E no caso dele, ele disse assim: tive um sonho. E foi contar a quem? A Jacó. É curioso, né? Parece uma tendência ao suicídio pela inveja. Porque ao invés de contar a Jacó que o amava, ele vai contar aos irmãos que o invejavam. E então ele conta, e diz o texto que naquele momento, o que é que diz o verso de número 5? O odiaram ainda mais. Então é possível, querido, que você alimente a inveja. Então tenha cuidado para você, em primeiro lugar, não alimentar a inveja. Se Deus, de maneira graciosa, tem lhe dado determinados privilégios, sonhos, guarde-o para si. Compartilhe apenas com aquelas pessoas que seguramente você sabe que lhe admiram, e não com aquelas que começavam a se admirar e passaram a invejar você. Dia desse eu estava conversando com um colega e disse assim: pastor, deve ser muito bom viajar tanto quanto o senhor viaja, né? Imagina, toda noite está num hotel diferente, toda noite está num lugar diferente, deve ser muito bom, né? Eu disse: o travesseiro toda noite é diferente, o quarto do hotel invariavelmente tem cheiro diferente. Eu chego na hora de dormir, tomo um banho rápido, deito na cama, acordo cedo para tomar um café e pegar o próximo voo quando eu não saio de madrugada. A única coisa que eu vejo no quarto do hotel é se o banheiro é bom. É a minha viagem turística daquele local. E se numa sequência de 10, você dormiu em 9 lugares diferentes em 10 dias, então não é exatamente uma coisa gloriosa. Ah, mas tem os pontos. Eu disse: os pontos quando eu caio e tenho que ir para o hospital? Eu disse: não, os pontos de milhagem. Eu disse: eu trocaria todos eles por dormir toda noite com a minha esposa ao lado dela. E não precisar viajar tanto. O que para você é vitória, para outros é motivo de inveja, querido. Não alimente a inveja. Tenha cuidado, seja prudente. O homem é senhor do seu silêncio e é réu das suas palavras. Seja prudente. Não faça como José, você não é um menino de 17 anos. Ou se é, amadureça, para que você não continue sendo, aos 17, aos 19, aos 21, um garoto que conta aos invejosos aquilo que você deveria guardar apenas às pessoas que realmente lhe amam e que lhe admiram. Seja prudente. Continua o texto. José dá os detalhes do texto. Nós estávamos no campo, atávamos feixes, e o meu feixe se levantou, ficou em pé. Olha só que sonho. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante mim. Qual foi a leitura que os irmãos fizeram? Está no verso 8. Então tu reinarás sobre nós, então tu dominarás sobre nós, realmente. E o texto repete: e com isso, tanto mais o odiavam, e agora era por causa de suas palavras e por causa dos seus sonhos. Aí ele teve um outro sonho, noutra noite. O que é que ele faz? Não aprendendo com aquela resposta negativa, porque diz que o homem ignorante, ele não aprende com os erros nem dele nem dos outros. O homem inteligente aprende com os erros que ele comete, e o homem sábio aprende com os erros que os outros cometem, para não ter ele mesmo que cometer. Está muito claro que José não foi sábio. Ele conta o sonho novamente ao mesmo pessoal e ainda acrescenta pai e mãe no rol dos ouvintes. Porque ele diz então que teve outro sonho, referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim.
Era verdade? Era, irmãos, acontece isso. José, quando estava no Egito, toda a sua família dependeu dele para sobreviver. Mas nem tudo aquilo que é verdade precisa ser compartilhado indistintamente, especialmente com pessoas que estão com os olhos postos em você para lhe invejar. Seja prudente. Nem tudo aquilo que é plano você compartilha. Nem tudo aquilo que é sonho você divide. Deixe-o acontecer. E quem tiver de saber, saberá. E quem não tiver de saber, não saberá. Porque Deus mesmo ocultará, e é bom que oculte. Afinal de contas, você não sai à meia-noite num comportamento de risco, batendo palma, com um Rolex do braço, dizendo assim: atenção, senhores, olha o Rolex que eu ganhei aqui. Da mesma maneira, você não fala de sonhos e projetos de sua vida, como José fez. O que é que acontece? Até mesmo o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos o repreenderam. Diz assim: que sonho é esse agora que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? A imprudência dele chegou até mesmo a seu pai, que o amava de maneira diferenciada. E aí, qual é a conclusão do relator desse episódio? No verso 11: seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, obviamente, considerava o caso consigo mesmo. Então, todo o cenário é descrito pelo escritor de Gênesis, Moisés, para dizer que é possível que a admiração vire inveja, e você pode ser o culpado disso. Você pode ser aquele que estimula isso. Cuidado, seja prudente. O texto continua dizendo então o que acontece e que Lucas em Atos descreve o que vem a acontecer. E isso nós responderemos à pergunta: como saber se estou sendo invejado por alguém? Infelizmente, para a maioria de nós, a gente só sabe quando as coisas acontecem. E há 3 coisas que normalmente acontecem e manifestam a inveja. A primeira delas, você descobre que a pessoa falou mal de você a outra pessoa. Deixa eu dizer bem claro para você: quem lhe ama, fala direto com você. Quem fala mal de você, possivelmente está alimentando inveja de você. Bem claro. Mesmo que você seja uma pessoa que dê um motivo para aquele comentário negativo, quem lhe ama, quem é leal a você, fala diretamente com você. Porque a Bíblia diz que leais são as feridas do homem que são feitas ao seu próximo, diretamente, e não a outro, para atingi-lo. Quando alguém diz que alguém pode sofrer por causa do olho gordo, por causa da inveja, não é que sai um eflúvio verde da boca do invejoso e vai lá e fica ali espreitando na esquina e entra na sua vida e você tem como é que chama mesmo? Aquilo que as benzedeiras diziam que tinham que anular o quebranto. Não tem quebranto para o servo de Deus. Mas tem uma coisa que é pior. É quando sua imagem começa a ficar corroída aos olhos dos outros pelos comentários maliciosos que os outros fazem de maneira desleal nas suas costas por conta da inveja. Há pessoas que lhe conhecem e que vão rechaçar, mas a grande parte das pessoas começam a criar uma imagem a seu respeito que não corresponde à verdade porque estão sendo empreadas pelos ouvidos, como se diz no Nordeste. Então cuidado, porque quando você descobrir que há inveja lhe circulando, você descobrirá através do comentário negativo do outro contra você. E obviamente já haverá prejuízo. Mas a segunda maneira que você percebe que a inveja deu cria, ou seja, ela não apenas é uma intenção, mas ela de fato agora está acontecendo, é quando a pessoa tenta lhe prejudicar. E às vezes consegue. Ela não prejudica apenas na fala, ela prejudica colocando dificuldades e armadilhas na vida para você.
E é preciso que você seja prudente. A Bíblia diz que o tolo vê o buraco e vai, e cai nele. E o prudente, vendo o buraco, se desvia dele. O livro de Provérbios ensina que a prudência é você prevenir-se dos riscos e não arriscar-se. Então existem certas coisas que você já sabe que são perigosas, já sabem que são arriscadas, e são às vezes convidativas a você. É curioso que às vezes a vaidade do coração humano produz as condições para que você acabe caindo na armadilha do invejoso. Propostas maravilhosas que aparecem, planos mirabolantes, mas que trazem consigo mesmo já uma narrativa. A narrativa de que se você fizer, vai ser assim que você vai ser interpretado, vai ser assim que você vai ser visto, e consequentemente vai ser assim que você vai ser prejudicado. Cuidado não apenas com as palavras, cuidado com as armadilhas que o invejoso coloca para você. A terceira maneira que fica claro que o invejoso acabou de agindo é que ele nega peremptoriamente que fez o que fez. Quando você eventualmente toma conhecimento e vai confrontá-lo. Como eu disse no início da mensagem, é difícil alguém dizer assim: foi, meu irmão, me desculpe, eu lhe invejei. Eu nunca ouvi alguém dizer isso, sendo bem sincero. Eu já ouvi gente dizer assim: não foi bem assim. Não, a pessoa interpretou mal, eu não me fiz entender. Mas uma pessoa sinceramente dizer assim: foi, meu irmão, eu falei mal de você por inveja. Você conhece alguém? Você já ouviu alguém dizer isso a seu respeito? Eu falei mal por inveja de você. É muito raro. Mas a pessoa não somente fala, não somente faz armadilhas, mas ela até nega. E é preciso que você tenha cuidado. Então, para responder à ideia de como você pode identificar previamente, antes que isso dê fruto, eu quero lhe dar algumas dicas práticas a partir desse texto. A primeira delas é que você perceba se as pessoas demonstram incômodo com o seu sucesso. Perceba. Você não é inocente. Você percebe o jeito das pessoas olharem para você. Se não percebe, por favor, faça um curso. Porque a essa altura, com essa idade que você tem, você criou todas as habilidades sociais para identificar um olhar de admiração e um olhar de inveja. Cuidado, porque essa demonstração de incômodo com o sucesso alheio leva a uma outra atitude, que é uma atitude competitiva com você. Recentemente, eu gosto de assistir uns vídeos engraçados. Quando eu não estou, de repente, com a cabeça muito pesada, eu vou lá naqueles videozinhos rápidos do coisa, e tinha uma história muito grande, tinha uma história muito engraçada, né? Aí uma jovem senhora chegou para ela e disse assim: amiga, eu descobri que você me inveja em tudo. Eu compro uma roupa, você compra igual. Eu viajo para Bariloche, você viaja também. Eu vou num restaurante e posto no Instagram, você também posta. Pois agora eu vou lhe dar um motivo para você nunca mais me invejar. Eu acabei de arranjar um namorado que é feio, que eu duvido que você inveje. Aí a outra disse assim: antes de você vir, olha o namorado que eu arranjei. Os dois eram um mais feio do que o outro. A inveja consegue invejar até a feiura de alguém. Até o incômodo com a luta que a pessoa passa, parece estar o tempo todo em competição com você. Isso se revela através da imitação de coisas que você faz, de comentários negativos sobre terceiros com frequência e a vanglória ao máximo dos seus feitos e conquistas, além das críticas a você faz. Todo crítico está com uma pontinha de inveja, pode ter certeza disso. Talvez uma das manifestações mais claras da crítica, da inveja, é a crítica. Porque a crítica entende-se como alguém ou superior à pessoa ou alguém que quer estar no lugar da pessoa. Veja que a crítica não é a exortação. Biblicamente nós devemos exortar: fulano, preste atenção, rapaz, não faça isso não é correto, tal. Isso é exortação. A crítica é destrutiva, sempre. Não existe crítica construtiva, existe exortação construtiva.
Mas crítica é sempre destrutiva. O cara sempre vai ver um lado errado. E é muito interessante, é só você lembrar daquela aula de português, as conjunções adversativas. Olha, eu estou vendo que você está com muito sucesso, mas, aí esse mais lasca tudo. Olha, eu estou vendo que você está muito bem, cuidado. Olha, aí está um invejoso, se disfarçando para não ser percebido. Porque ele não consegue gloriar-se no seu sucesso. Ele tem sempre que fazer uma ressalva através de uma conjunção adversativa, mas, porém, opa e tal, e assim por diante. Às vezes é a palavra, às vezes é o tom da voz. E se você não consegue entender o tom da voz, você está atrasado, porque até os bebês entendem o tom da voz do seu pai quando estão até na barriga. Por isso que eles se mexem a depender do estímulo. Então, se você não entende o tom de voz que as pessoas usam, você está atrasado pelo menos uns 15 anos aí, imaginando que o mais jovem daqui de nós deve estar nessa faixa etária. Aprenda a ouvir o tom de voz das pessoas. Tudo isso fica claro quando os seus irmãos que lhe tinham ciúme têm a ocasião. Veja, versículo 13, 12. Como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Eu vem enviar-te-ei a eles. E José disse: eis-me aqui. Eu tenho uma leitura, talvez aqui, que eu não tenha como provar, mas eu acho que esse pai estava querendo ajeitar o relacionamento desses irmãos. Ele havia percebido certamente que os irmãos eram invejosos. Meu filho, vá para perto dos seus irmãos, brinca ali com eles, eles estão lá no rebanho. Ô fulano, leve José, seu irmão, meu filho. Pai e mãe não costumam fazer isso, e às vezes, quando faz, eventualmente é com boa intenção. E José então diz: eis-me aqui. Verso 14: disse-lhe então Israel: vai agora e vê se... Agora olha só: vê se vão bem teus irmãos e os rebanhos, e traze-me as notícias. Esse pai tinha uma ambiguidade aqui. Ele também usava o seu filho, infelizmente, para trazer notícias de seus irmãos. E aí eles foram para o vale do Hebrom, e ele foi para Siquém. Um homem então encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Onde eles apacentam o rebanho? E ele disse: foram daqui, e ouvi dizer que eles foram para Dotã. E então José foi atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Quando ele ainda estava vindo de longe, antes que chegassem, já conspiravam contra ele para o matar. A coisa ficou séria, irmãos. Já não era simplesmente insuportável a presença de José junto com seus irmãos. Essa presença já deveria ser aniquilada. Curioso é que do mesmo núcleo central do verbo hebraico para invejar é a palavra assassinar. Só muda as vogais e os derivados. Alguém que inveja mata você dentro do seu próprio coração e algumas vezes fora na sua própria vida. Não subestime o invejoso. Ele é capaz de matar. Ele é capaz de matar. Ele mata a sua reputação, ele mata a sua imagem, e se ele tiver a oportunidade, ele mata você. Especialmente nesse mundo atual, em que a celebrização das pessoas se tornou um valor absoluto. Se você já entrou nessa cultura, e naturalmente a gente entra sem perceber, você vai lá na rede social e depois de ver a pessoa, a primeira coisa que você olha é quantos seguidores ela tem. Porque as pessoas hoje estão sendo avaliadas pela quantidade de seguidores que elas têm. Tem 5 milhões de seguidores? Então essa pessoa deve ser importante. Não faz nada com coisa nenhuma. Tem um sujeito, não sei se vou chegar até ele, mas pode ser que chegue, não tenho nada contra ele, chamado Luva de Pedreiro. O que esse rapaz faz na vida? Nada. O que ele produz de benéfico? Nada. Ele é um rapaz simples, me parece do interior da Bahia, que inventou um bordão: receba! Pronto. Foi o suficiente. Então ele tem milhões de seguidores, então ele vive o mundo todo tirando foto
com quem realmente faz alguma coisa. Por exemplo, um atleta que foi campeão ele chega lá, como se fosse como aquele outro diz, o parça dele, coloca a mão no ombro, como se eu estivesse ali desde amigo de infância, faz umas macaquices ali, e depois de receba, pronto, 200 milhões de visualizações, 200 milhões no bolso dele, porque isso é pago. E a maioria dos jovens hoje acha que isso aí é melhor do que fazer um curso de direito, passar 5 anos na faculdade para advogar, Alcides. É melhor do que empreender e botar uma empresa e ter que aguentar a carga de impostos do Brasil. É melhor ser celebridade na internet. Então, se você vai fazer hoje uma pesquisa, o que é que você quer quando você for crescer? O menino vai dizer assim, eu quero ser celebridade, painho. Porque só precisa fazer uma macaquice e ter 200 milhões de seguidores, seja lá quantos forem. Uma cultura de celebrização, qual é a tendência natural? É que as pessoas não queiram apenas o que elas têm, as outras, mas queiram ser o que as outras são. E quando não há temor a Deus, como é que eu tiro alguém para ocupar o lugar dela? Eu a mato, seja emocionalmente ou fisicamente, eu tiro do lugar. O invejoso não é ambicioso, ele não quer o que você tem, ele quer ser você. Como não existem duas pessoas iguais, você tem que morrer para ele ser o que você é. Então cuide muito, muito, muito do invejoso. Ele é perigoso. O que é que acontece? Eles dizem assim, lá vem o sonhador, nós vamos ter que matá-los. Vem ali o tal sonhador, verso 19. É curioso, né? Porque hoje existe um processo perversivo hoje, muito perverso, que é de rotular as pessoas. Rotular é uma forma de você matar a reputação das pessoas. No processo de polarização que houve e ainda há no nosso país, se você disser fulano de tal é um bolsomínio, você já caracterizou uma pessoa desse jeito. Se você disser fulano de tal é um petralha, você já caracterizou uma pessoa desse jeito. Se ele é ou não é, mas ele já foi caracterizado assim. Então todo o restante que não é o que ele é, ou não acredita no que ele acredita, não aceita o que ele aceita, o rejeita. E de preferência, se fosse possível, o mataria. Porque bom mesmo para o invejoso é que ele reine sozinho. E ao redor dele, ele tenha aquilo que o outro tinha. Uma multidão de pessoas que o admiram, que o seguem sem questionamento. Então a rotulagem é muito fácil, é a maneira de um invejoso matar alguém. Olha o que aqui o texto diz, vem o tal sonhador, verso 19. Olha o projeto, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os ouvidos. O restante da história acontece e o que ocorre é que ele vai parar exatamente no Egito. E aí eu volto ao texto de Atos para responder a terceira pergunta. Como Deus nos protege e nos ensina a lidar com a inveja? Primeiramente, Deus assegura estar conosco. Existe uma coisa, meus queridos irmãos, que é, eu diria para você, talvez a coisa mais importante que você pode cultivar na sua vida. Mais importante, o resumo. O resumo. Tenha um objetivo na vida, só um. O restante vai acontecer. Esteja bem com Deus. Esteja bem com Deus. Esteja em paz com Deus. Assegure que Deus está do seu lado. Pela sua confiança, pelo seu temor nele, pela sua dependência dele. Porque você e Deus, juntos, sempre serão a maioria diante de uma multidão de invejosos. Se todo o planeta for invejoso e você e Deus estiverem sozinhos, você, por temor, confiança e dependência dele, assegurar que Deus está ao seu lado, você vive corandel, diante da face de Deus, é Ele que julga suas intenções,
Ele que conhece o seu coração, Ele que sabe os propósitos para a sua vida. É com Ele que você tem os seus diálogos mais íntimos, é a Ele que você prestará contas na sua vida, é a Ele, exclusivamente a Ele, que você quer agradar, e pouco importa se vai desagradar os demais. O restante, querido, Deus toma conta de você. Deus toma conta de você. Então não fique preocupado com o que o invejoso está fazendo com você, fique preocupado se aquele que julga as intenções do seu coração está se agradando da sua vida. E pronto. Você vai apanhar, mas você apanha se fizer e apanha se não fizer, não tem problema. A vida é cheia de aflições, acontecerá. Para você não ser invejado, só precisa você ser 3 coisas: não ser nada, não fazer nada e não dizer nada. Como você é alguém, faz alguma coisa e diz alguma coisa, algumas vezes acertadamente, então você vai ser invejado, não tem como. O que você precisa é ter certeza de que Deus está do seu lado. Só isso. Que agradar a Deus no seu coração é mais importante do que agradar aos homens. Se os outros entenderem isso, ótimo. Se não entenderem, paciência. Paciência. E é exatamente isso que o texto de Atos 7:9 diz. E é por isso que Lucas colocou isso. Os seus irmãos o invejavam, mas Deus estava com ele. Veja, não diz assim, e Deus protegeu José dos seus irmãos. Nem protegeu, né? Ele sofreu tudo aquilo que sofreu. Porque às vezes o invejoso, sem saber, está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. O diabo, que é o maior de todos os invejosos, é o pobre diabo de Deus. Até quando ele faz as coisas que faz contra a gente, ele acaba contribuindo para o propósito que Deus tem para nós lá na frente. Por isso que a gente não deveria se preocupar tanto com o diabo, deveria vigiar, mas não se preocupar tanto com o diabo, tanto quanto a gente deveria se preocupar em estar bem com Deus. Esteja bem com Deus, o diabo que vá para lá e que resolva a vida dele com as invejas dele e os instrumentos que ele quer usar também. Acabou. Então esteja bem com Deus. O texto de Lucas deixa claro, o que fazia o contraponto à inveja dos seus irmãos era estar bem com Deus, Deus estar com ele. O resto Deus tomava conta. Ele iria passar por dificuldades e passou. No entanto, no final, ele seria o abençoado que poderia pagar com o bem o mal que lhe fizeram. E essa é a grande vitória sobre o invejoso. Deixa eu dizer uma coisa: abençoe o invejoso. Abençoe o invejoso. Abençoe. Não seja bobo, mas abençoe. Não seja ingênuo, mas abençoe. Queira o bem do invejoso. Ajude-o. Todas as vezes que você ajuda o invejoso, você coloca brasas vivas na cabeça dele, porque mesmo sendo um homem ímpio, uma mulher ímpia, ele diz assim, mas como é que eu faço o que eu faço com esse sujeito? E ele é cada dia melhor do que eu. Como é que pode um negócio desse? Eu provoco e ao invés de ele me amaldiçoar, ele me abençoa. Ao invés de se tornar mesquinho e medíocre como eu, ele se torna generoso, perdoador, abençoador. Você entenda a atitude de José quando seus irmãos chegaram lá e ele disse assim, olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E vou dizer uma coisa, vocês serão abençoados porque eu vou trazer vocês da terra da sequidão, de onde vocês vieram, passando fome, porque foi uma coisa interessante, né? Eles mandaram José para o Egito para morrer e ficaram na terra de Canaã até que uma grande seca veio e quem estava morrendo era eles. E aquele que haveria de morrer foi um instrumento para que eles pudessem ter vida. E quando eles chegaram e Deus tinha colocado José numa posição de destaque que ele precisava fazer só assim para Faraó mandar matar, fazendo assim, ele fez assim. E abençoou tanto que os seus irmãos não conseguiam acreditar que aquele que tinha sido objeto de tanta inveja, na verdade era o abençoador deles. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você quiser saber das coisas, não pergunta quem tem mais idade. Porque se você perguntar a algumas pessoas aqui, que tem mais idade do que eu, mas se você perguntar a mim se isso funciona, eu tenho certeza que as pessoas vão dizer, funciona. Funciona. Porque todas as vezes que eu não dei paga
aos invejosos de plantão, que eu não devolvi o que fizeram comigo, Deus tomou conta. E entre Deus tomar conta e eu tomar conta, é melhor que Deus tome, porque Ele é justo. Eu posso até fazer mais mal do que era o devido, como paga, como retribuição. E aí quem fica em pecado sou eu. Porque esse é o problema da vingança. Como você não é justo, completamente justo, mesmo que você aparentemente esteja dando a paga do que lhe fizeram, você pode fazer a quem e ainda ficar com a sensação de que o sujeito merecia mais, ou fazer além, e aí ficar com a sensação de consciência culpada porque você fez demais. Entrega a Deus. E no que depender de você, abençoe. No que depender de você, seja generoso. No que depender de você, seja maior, mais alto, altaneiramente. Como se diz, não se rebaixe para não se tornar como o invejoso. Haja altaneiramente. José faz isso. E então, como é que ele faz isso? Sendo generoso. Ele faz isso não sendo ingênuo, mas sendo generoso. Queridos, essa história poderia levar-nos à conclusão de que José é o nosso campeão de como lidar com inveja. Talvez a gente chegasse aqui e fizesse uma festa a São José, né? São José do Egito. Tem até uma cidade aqui na Paraíba. Quem sabe uma peregrinação até lá, para a gente de repente fazer alguns louvores a São José do Egito, né? Afinal de contas, o sujeito aqui é o sujeito que é o exemplo maior de como lidar com inveja. Mas, queridos, lembre, José é apenas a antecipação daquele que foi o melhor exemplo de como lidar com inveja. Porque tudo o que José passou parece uma cópia antecipada, uma antecipação do que Jesus passou. Os irmãos mais velhos de Jesus, os sacerdotes, os judeus que viviam na sua época, foram aqueles que lhe entregaram a morte, por inveja a ele. E na cruz, mais do que José, ele disse assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E os abençoou. E o texto do profeta Isaías diz que ele pagou por eles, por nós. Então José é uma cópia antecipada de Jesus, um tipo de Jesus. O exemplo perfeito de generosidade diante da inveja não é José, é Jesus. Daí porque ele alerta para a gente seguir os passos de Jesus, quando temos que lidar com inveja. Eu sempre me surpreendo muito como um Deus que sabe tudo, que esgrime argumentos perfeitos quando tem que argumentar com os pecadores, como Jesus faz nos evangelhos, em alguns momentos ele fica calado. O silêncio de Jesus me causa curiosidade. O silêncio de Jesus me causa curiosidade. E via em regra, Jesus faz silêncio quando ele está olhando profundamente o coração e a motivação daquelas pessoas que estão diante dele. E às vezes, para o invejoso, a melhor resposta é o silêncio. É o silêncio. Queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Por que? Não sei, Deus sabe. Quem sabe você tem que lidar com as suas próprias invejas. Quem sabe você tem que se satisfazer com o propósito que Deus tem na sua vida. Não deseja o que é dos outros. Não deseja a vida dos outros. Você nem sabe o que acontece nos bastidores. O que parece para você algo extremamente glamuroso pode trazer um peso muito grande. Eu já disse aqui nessa igreja que eu tenho um dó
dos pobres e necessitados, mas eu tenho mais dó dos ricos e poderosos. Não porque eles não carecem, mas porque para eles deve ser muito complicado não saber quem é amigo e quem não é. Não saber se o elogio é sincero ou é bajulação. Não saber se a deferência é por quem ele é, ou pelo dinheiro que ele tem, ou pelo poder que ele ostenta. Não saber se a mulher ou o marido que está com ele ou com ela, de fato amam ou estão interessados. Recentemente eu vi uma entrevista de uma jovem que me causou assim uma tristeza profunda na alma. Eu acho que ele deve ter uns 15 a 16 anos, e ela estava sendo entrevistada num desses podcasts aí, dizendo que ela havia postado numa rede social aí, que estava: ô vó, vê se a senhora já divide, eu me lembrei do filho pródigo, vê se a senhora já divide essa herança com a gente, filho e neto, porque a senhora já está velha, e a senhora tinha 53 anos de idade. E aí a pessoa chamou-a para ser entrevistada, e ela foi justificar porque que ela estava desejando isso, a ponto de colocar numa rede social. E a resposta daquela jovem me fez pensar assim: que dinheiro do mundo uma avó pode se alegrar em ter quando tem uma neta que está pedindo que ela morra quando ela ainda tem 53 anos de idade? Você gostaria de ser essa avó? Com todo o dinheiro que ela tem? Que conquista pelo dinheiro que dá? Eu não gostaria. Então não inveja as pessoas. Há um lugar ao sol que é seu. E aqui, embora não seja bíblico, é verdadeiro. O que é do homem, o bicho não come. O que é seu está separado por Deus para você. Não inveje o lugar do outro. Não inveje ser o que o outro é. Deus tem várias joias na sua coroa. E o valor da coroa não é a joia principal que está no meio. É o conjunto da obra que faz toda aquela peça ser bela. Veja os passarinhos. Os pequenos não invejam os grandes. Os que cantam bem não invejam os que não cantam. Se até os animais conseguem se alegrar na diversidade de pessoas, por que a gente não se alegra na diversidade de pessoas? Por que a gente não se alegra? Cultive celebrar a vitória do outro. É uma forma de você tratar a sua inveja, você celebrar a vitória do outro, vibrar com a vitória do outro, não comparar-se nem comparar a vitória do outro com a sua suposta vitória menor ou eventualmente com a sua derrota. Não se compare. Comparação é a armadilha que o invejoso provoca para você mesmo, para si mesmo. Não faça isso. Mas ao mesmo tempo, se você é fruto de uma atitude de inveja, que você agora, enquanto eu estava ministrando, você recordou, e essa atitude tem CPF, tem cara, tem nome, tem endereço, veja para você não ser imprudente como José foi. Cuide para você não ser imprudente. E quando isso der frutos, e dará mais cedo ou mais tarde, seja generoso, não ingênuo. Eu sempre estou fazendo essa ressalva. Não ingênuo, generoso, até mesmo com o invejoso. É a melhor maneira de você ajudá-lo a deixar de ser. Querido, vamos orar por isso? Eu não sei em que situação você encontra-se. Se invejando ou sendo invejado, ou ambos. Vamos colocar isso diante de Deus. Ó Deus, eis aí o nosso coração ganoso, desesperadamente corrupto, Pai, tomado por coisas lá do poço da natureza humana, fétido, podre, eflúvios que sobem da nossa natureza,
com nome de inveja, ambição, orgulho, vaidade. Ah, Deus, nós somos isso e temos que conviver com isso. E se não for a graça do Senhor Jesus, aquele que a ninguém inveja e que a todos garante estar, independentemente da inveja que recebem, se não fosse o Senhor, quem de nós subsistiria convivendo com a gente mesmo e com outros? Ajuda-nos por meio daquilo que foi ministrado, a entender como nos posicionar e como agir. Ao invés de alimentar a carne, a inveja, a concorrência, a competição, o desejo de ser e ter o que o outro é e tem, ajuda-nos a cultivar a gratidão, o contentamento, Pai. Ajuda-nos a cultivar isso. Ajuda-nos, ó Pai, a cultivar o contentamento, como vacina contra a inveja, como antídoto contra a inveja. Ajuda-nos a cultivar gratidão, Pai. Gratidão, gratidão, gratidão sempre, Senhor. Ajuda-nos também, ó Pai, a discernir a admiração que está se tornando inveja, o elogio que se tornou bajulação, a proximidade que se tornou interesse. Ajuda-nos, ó Pai. Não queremos ser tolos no caminho. Não queremos ser imaturos como José, que acabou contribuindo com a própria inveja que recebia. Mas queremos sim, Pai, aprender com os erros dos outros e sermos sábios. Ajuda-nos a olhar para Jesus, aquele que foi tão terrivelmente invejado, e apesar disso lidou da melhor maneira possível, abençoando os seus detratores e os seus invejosos. E ao mesmo tempo, ó Pai, reconhecendo a pequenez, a mesquinhez, e no seu silêncio, olhando para a alma daquelas pessoas e pedindo ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ajuda-nos a ter essa grandeza de alma, Pai, gerado pelo agir do Teu Espírito, pela graça do Teu Espírito em nós. Ajuda-nos, ó Pai. Fala conosco, Senhor, continuamente. Nos faz lembrar daquilo que ouvimos hoje. Em nome de Jesus. Amém.